Olá, pessoal, muito bom dia. Nós estamos começando aqui a nossa conversa de hoje, o nosso encontro. Então, algumas pessoas vão entrando devagarzinho, todos bem-vindos. Lembrando que esses assuntos ficam registrados, eles ficam gravados. E para quem não puder estar hoje aqui, não tem problema, depois poderão conferir no canal do YouTube, né? Então, a gente dá sequência ao que já vimos fazendo nos últimos encontros, e a gente vai falar hoje sobre essa questão que é fundamental. Para mim, todas as questões são fundamentais. Bom dia a todos, Lucas, Deuse, Virgínia, Leonardo também, bom dia a todos. Essa questão que é fundamental, dentre tantas, que reside exatamente nas crenças limitantes que a gente desenvolve, mas a gente vai tentar extrapolar um pouco isso, falar não apenas do que envolve um conhecimento novo que estamos adquirindo, mas para as nossas vidas, né? E eu encaro da seguinte forma, e vocês vão ver cada vez mais, conforme a gente vai se aproximando, né? Que o magnetismo é uma ferramenta extremamente simples do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de raciocínio. Mas até a gente aceitar esse fato de que o magnetismo é uma ferramenta simples, leva um tempo, porque a gente tem que ultrapassar determinadas camadas que impedem a prática. E é natural que a gente traga essas práticas. Olá, Mari, bom dia, bem-vinda. É natural que a gente traga essas limitações, e essas limitações, quando a gente passa a analisá-las, elas estão presentes em todos os campos da nossa vida, né? No aspecto profissional, no aspecto afetivo, quando eu começo a me relacionar com alguém, um companheiro, uma companheira, ou no seio da própria família, eu tenho uma série de crenças e dificuldades de eu me colocar, de eu me posicionar, tentando ou querendo entender o que o outro pensará de mim, né? No bojo de tudo isso, nós estamos falando do quê? Do receio e do medo de julgamento que será colocado ali. E a gente fica como se fosse aquela figura, né? Do cavalo, que a gente precisa conduzir o cavalo e ele empaca e ele não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado. A gente não consegue prosseguir. E se a gente não trabalha essas crenças limitantes dentro de nós, a gente para a prática. A gente tem visto isso muito nas formações que têm sido dadas aqui no Brasil e na Europa, na França, porque as pessoas começam a participar conosco e tomar contato com a teoria, mas aos pouquinhos elas vão parando, elas acreditam que não são capazes, né? E eu posso dizer para vocês, e vocês também poderão dizer a vocês próprios, eu quero que vocês, inclusive, comentem isso, quem aqui nunca passou por isso? Eu posso falar uns 4 episódios da minha vida, tranquilamente, em que eu já passei por isso, e continuo passando, né? Então, eu vou citar alguns para vocês aqui, para vocês entenderem. Rapidamente, quando eu estava na transição do ensino médio, do ensino fundamental para o ensino médio, que na minha época se chamava segundo grau, né? Eu tive uma dificuldade extrema de acompanhar o ritmo do colégio onde eu estava, que era um colégio mais puxado, aqui na região de São Paulo, né? E eu pensava assim, nossa, eu nunca vou dar conta, os professores são rigorosos, o assunto é difícil, eu não aprendi nada disso na 7ª, 8ª série, hoje existe a 9ª série, então ficou aquela coisa, mas devagarzinho vai indo, por insistência, né? E a gente consegue vencer algumas camadas. Não foi fácil. Outro ponto bem marcante na minha vida, quando eu estava na faculdade de medicina, né? Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade de medicina, comecei a estudar as disciplinas consideradas básicas, e também muito difícil, aquela quantidade gigantesca de assunto, não vou dar conta, não vou dar conta, mas a gente dá conta, né? A gente dá conta, no fim de tudo a gente dá conta, é isso que é interessante, por mais estranho que pareça. A faculdade transcorreu, cheguei na conclusão da faculdade de medicina, e depois a gente passa para a residência. E também aquele outro choque, né? Muito assunto, aí é um emprego motor muito grande, porque é uma residência de cirurgia, eu venho da área cirúrgica, e a mão não faz aquele movimento que você sabe que tem que ser feito, que o
professor nos ensina, o médico cirurgião-chefe nos ensina, então é tudo muito complicado, e a gente sempre com essa questão, não sou bom, não sou capaz, eu não dou conta, não é? Então, isso se repete, se reproduz em termos de magnetismo quando a gente está estudando. E a gente precisa tentar compreender e alterar isso dentro de nós, né? Muitas pessoas param no começo do curso, existem momentos, isso é bem interessante. Tem, pelo menos aqui, uma pessoa que nos acompanha, que está participando do curso, a Deus, e depois ela vai poder mencionar. É interessante, porque tem algumas pessoas que brecam de início, né? De início, falam, nossa, não é para mim. Não é para mim no sentido, não porque eu não estou gostando do assunto, eu estou adorando, mas eu não dou conta dessa demanda. E não é verdade, não é verdade. A própria formação, ela foi pensada para, não vou dizer que o assunto é dado em doses homeopáticas, as doses são maiores, mas é possível sim que os alunos acompanhem, tá? Então, existe tempo, existe método, existe calma para a gente absorver tudo isso. Então, a primeira recomendação que eu tenho a dar para vocês é que não se preocupem. Quando vocês entrarem em contato com o magnetismo, muitas informações virão, tá, Leonardo? O Leonardo me procurou ontem, seja bem-vindo. E é isso, a gente recebe aquela avalanche. E a gente tem uma grande questão por trás de tudo isso, que é a enorme quantidade de informações que a gente tem disponíveis. E hoje a gente não sabe fazer essa filtragem, né? Eu tive essa mesma dificuldade que talvez alguns estejam tendo hoje, e eu precisava tomar uma decisão. O que eu fiz? Meu raciocínio, nem estou dizendo se está correto, não, se não está correto, mas eu fui buscar na fonte, tá? Para eu desviar de tudo isso, passar essa miscelânea que é natural que exista, né? Porque existem pessoas que estão imbuídas de passar um conhecimento, passar um conteúdo. Tem pessoas que estão imbuídas simplesmente de gerar uma questão monetária para si própria. Então, a gente tem que, ao lado de tudo isso, ou ao largo de tudo isso, a gente consegue buscar essas informações. Eu fui buscar na fonte, tá? Então, vocês são capazes, sim, de praticar o magnetismo, tá? E uma crença limitante que se insere nisso é a questão da idade. Porque alguns colocam assim, tem um limite de idade? Não tem um limite de idade, desde que a pessoa se veja como gozando não de uma saúde perfeita, mas de uma boa saúde, vamos colocar dessa forma, tá? Existem crianças que magnetizam com muita facilidade e tranquilidade. Também não existe uma idade mínima. É claro que conforme o conteúdo vai se tornando mais complexo, a pessoa, o jovem, o adolescente, precisa ter uma capacidade de abstração um pouco maior, tá? Mas também é difícil a gente falar que tem uma idade mínima para começar a praticar o magnetismo. Eu acredito ali, pensando em termos cronológicos, né? Os seus 12, 13, 14 anos já é possível, tá? Já é possível. Então, nós somos capazes, sim, de magnetizar, não importa a idade. Um outro assunto que vigora nesse meio do magnetismo, e a gente ouve muito também, Felipe, eu vou só te passar uma informação, tem uma pessoa que não está conseguindo entrar, está falando aqui, Fernanda Retém, talvez se puder enviar o link para ela, por gentileza. É como nós nos enxergamos, né? Nós nos enxergamos muito aquém daquilo que representa uma angelitude ou daquilo que representa uma santidade. E está tudo bem, né? Eu acho que está tudo certo, porque eu me vejo assim, eu estou muito distante de uma angelitude, de uma santidade, de algo assim elevadíssimo. Estamos no mesmo cenário planetário, passando pelas dificuldades particulares de cada um, é natural, algumas conquistas, vez ou outra, dificuldades e derrotas, tudo isso faz parte da nossa jornada, mas alguns pensam assim, por exemplo, a Mari, quem sou eu na fila do pão? Como que eu vou me dignar a atender alguém? Porque a minha energia está muito longe de ser pura, está muito longe. A minha energia é qualquer coisa menos pura, então eu não tenho essa capacidade, né? Então,
o que eu tenho a dizer para vocês? Que isso não deve representar um outro obstáculo em vossas vidas. Ninguém aqui está 100% santificado dos presentes. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? E eu me incluo totalmente nisso. Não estamos santificados. Uma outra questão. Eu estou tentando conduzi-los para o meu lado do raciocínio. O ato médico que eu executo dentro dos hospitais, ele pode ser considerado um ato santo, um ato sagrado, né? Você intervir no organismo de alguém enquanto terapeuta, enquanto médico, eu, no caso, que realizo cirurgias, né, no corpo humano. Existe uma sacralidade muito grande envolvida nisso. Então, se fosse assim, eu também não conseguiria desempenhar nenhum ato, porque eu não me sinto, mais uma vez, próximo à angelitude, tá? Então, eu deveria parar com operar, eu deveria parar com o exercício da medicina e muito menos magnetizar. Então, vocês, se ficarem querendo esperar que atinjam a angelitude, que vocês alcancem a questão moral que Jesus detinha, ou que outra figura na qual vocês acreditam detinha, a gente não vai executar nada nessa vida, tá? Então, a gente não deve fazer isso. Por quê? Até porque o magnetismo é um caminho para acessar essa camada superior de moralidade. O magnetismo é um processo, ele não é um fim, tá? Então, através desse exercício de se colocar a serviço do outro, se colocar à disposição, com a quantidade de conhecimento que você tem, né? Com as ferramentas que você detém ali naquele momento, você vai executar. Não vamos entrar no mérito aqui, e é por isso que muitas pessoas param, não vamos entrar no mérito, eu vou trazer mais benefício ou menos benefício, porque se a gente ficar nessa conjectura, a gente não avança, tá? Faça o que você sabe, faça o que você pode, faça o que você acredita que trará o bem para aquela pessoa, e as coisas irão acontecer. Então, essa questão, a minha energia não é pura, também a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, por favor, tá? Por favor. Eu peço por favor para vocês. Desconstruam isso, não é assim, tá bom? Outro ponto que eu coloco, a minha energia faz mal, né? Como a minha energia ela não é 100% limpa, filtrada, essa minha energia faz mal. Também não tem nenhum fundamento isso, tá bem? O que a gente nota, conforme a nossa prática vai avançando em magnetismo? No começo, a gente pode até causar alguns desconfortos passageiros no atendido, e a gente pode não ter muitos elementos para resolver isso. Então, vai ficar com uma cefaleia ali, a pessoa fica com uma dor em uma articulação acolá, isso ocorre, tá? Mas conforme o nosso estudo progride, avança, eu vou dominando outras técnicas, eu consigo resolver isso. Mais uma vez, é interessante o relato também de uma amiga que está aqui, né? A Deus, ela mencionou que teve uma atendida, foi uma atendida por nós essa semana, e depois ela ficou com dores, né? E isso que representa esse desconforto, né? Nossa, eu causei mal, como eu estou imbuído de fazer o bem, esse é o meu objetivo principal, mas eu vou atender, vou magnetizar e causo mal. Então, quando você domina o conhecimento, e quando a gente, por razões técnicas, não cabe hoje a gente entrar nessas razões técnicas, né? Mas quando eu gero um desconforto passageiro, eu tenho conhecimento suficiente para resolver esse desconforto. Também isso não me preocupa, tá? Aí estou falando por mim e pelos magnetizadores mais experientes. Isso não nos preocupa, porque a gente sabe conduzir, a gente sabe resolver, tá? E eu vou dar uma outra analogia para vocês, muito simples, trazendo vocês para esse meu campo da área médica. Pacientes que estão numa condição mais grave, eles precisam receber medicamentos e fluidos diretamente em vasos próximos ao coração. Então, existe uma punção que a gente chama de uma punção venosa central. Então, esse vasinho já vai perto do coração. Só que para obter esse vasinho, né, a gente pode, nesse caminho, nesse trajeto, danificar estruturas que não, em teoria, não devem ser danificadas. Então, por exemplo, existe uma punção dessas em que a gente coloca uma agulhazinha aqui, perto da clavícula, e nesse caminho a gente pode perfurar o pulmão, tá? Se a gente perfura o pulmão, a gente criou uma situação ali mais complexa, porque esse ar vai
comprimir o pulmão e isso vai trazer prejuízo para a pessoa. O que a gente deve fazer? A gente tem que corrigir isso. Como que a gente corrige? A gente coloca um tubinho para esvaziar o ar que está ali na cavidade torácica e a pessoa poder respirar, tá? Ah, Gustavo, já aconteceu isso com você? Já algumas vezes, tá? Já teve que resolver dessa maneira? Sim, já tive que resolver dessa maneira. Doutor Gustavo, isso é um demérito? Não, isso não é um demérito, tá bem? Isso faz parte do processo. É isso que vocês devem compreender. Então, na intervenção de vocês, durante um atendimento de magnetismo, desconfortos poderão ocorrer, e vocês têm que ter outras ferramentas para resolver. Vocês não poderão se desesperar durante o atendimento e, muito menos, transmitir esse desconforto para o atendido. Ah, não sei resolver e agora, meu Deus, me ajuda. Não, não é assim. Tem que saber conduzir. É possível, tá? Então, aprendendo as ferramentas adequadas, vocês resolverão. Então, essa questão de fazer o mal, ela se dissipa, ela vai embora, tá? Vejam, eu elenquei aqui para vocês pelo menos 3 condições, né? 3 condições que impedem a nossa prática. Uma coisa que também nos tranquiliza, e eu recomendo que vocês, quando estiverem com uma quantidade maior de pacientes, façam, é que vocês possam ter contato com os atendidos. Então, vocês estão acompanhando algumas pessoas, pacientes, vocês fazem o atendimento delas, transcorreu tudo bem, mas depois ocorre um desconforto, porque isso é verdadeiro. Esse desconforto pode se manifestar quando a pessoa está na casa dela, e não durante a própria sessão. Vocês tendo o meio de contato, e hoje a gente consegue isso facilmente por WhatsApp, por mensagem, telefonema, essa pessoa reporta, ela conta o desconforto. E se você já está um pouquinho mais avançado na sua condição de magnetizador, magnetizadora, você resolve esse problema à distância. Você nem precisa se deslocar até a casa do atendido, tá? É um primeiro ponto. Se você não sabe desempenhar dessa forma, também não tem problema algum. Qual que é a recomendação simples? Peça para essa pessoa voltar, né? Se você tiver condição de atendê-la no dia seguinte, daqui 2 dias, enfim, ela volta, você examina do ponto de vista magnético esse atendido e vai atuar conforme o desconforto que houve, tá? É bastante simples. Se você atende essa pessoa e não tem nenhum ponto de contato com ela, nenhuma forma de contato, vai ficar difícil, né? Porque ela pode manifestar alguma reação desagradável. E vejam, vocês devem interpretar essa reação. Essa reação é desagradável por conta de uma intervenção exagerada que eu fiz, ou porque isso faz parte do processo de recuperação da saúde dela. Também é uma outra questão. Porque esse distúrbio que ela está sentindo faz parte da recuperação da saúde dela, eu não devo intervir. Isso deve ser manifestado. Os magnetizadores antigos já mencionavam isso. Deleuze comenta isso, tá? Então, ficaremos com dores pelo corpo. Pode acontecer. A questão é o tempo em que isso persiste, né? O quanto essa dor, esse desconforto limita a atividade da pessoa, tudo isso tem que ser ponderado, tá? Então, eu estou raciocinando aqui com vocês, convidando vocês a fazer um raciocínio comigo, que é um raciocínio do magnetizador, e estou juntando elementos de raciocínio clínico para vocês. E é por isso que eu acredito que a formação que nós estamos organizando, já estamos dando e estamos organizando as próximas turmas, ela é interessante porque a gente traz esses elementos. Vocês não sairão da formação com o preparo para serem médicos, mas receberão bastantes elementos médicos que ajudarão no raciocínio de vocês, tá? Então, isso é bem interessante. Bom, então eu não sou capaz, porque eu nunca curei ninguém, né? Essa energia que eu detenho aplicada a outrem poderá provocar mal, é outra crença limitante, né? E uma terceira situação, eu não consigo absorver esse conhecimento porque é muita coisa. Tá? Aconteceram fatos interessantes. Eu preciso mencionar para vocês entenderem a dimensão disso, porque pode parecer que nós estamos aqui conversando banalidades, né? O doutor Gustavo está falando de banalidades hoje, de amenidades, não tem nenhum sentido, né? Vejamos então, o que vocês acham disso. Isso é tão sério que nós, na formação que estamos dando agora, na turma atual,
estamos fazendo uma transição, né, de uma grande quantidade de teoria para um atendimento num cenário real, com pessoas reais, pessoas com problemáticas, com doenças instaladas, né? E alguns, nessa transição, não participaram, que eu diria que a parte principal, né, onde a pessoa vai poder se desenvolver, se colocar, e as dificuldades irão se manifestar, elas não participaram, porque nesse quesito da crença limitante, elas entendem que elas não serão capazes, tá? É interessante isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu estarei com vocês em todo o processo, não precisam ter medo, né? A gente vai fazer um percurso juntos, né? E as dificuldades que vocês eventualmente tenham, eu já as tive. Eu já tive as mesmas dificuldades. E eu posso dizer para vocês que isso é tudo ultrapassável, é tudo tranquilo, não é complexo, tá? Voltando um pouquinho para vocês compreenderem, eu estou tentando trazer vários exemplos aqui para vocês. Eu, na formação de cirurgião, fiz vários tipos de cirurgia, mas a principal cirurgia que nós fazíamos nessa residência médica que eu escolhi era retirar o apêndice, né? Apendicectomia, para pacientes que têm apendicite aguda. E eu fiz várias cirurgias dessa na residência médica. E aí eu terminei a residência médica e fui fazer a primeira apendicectomia num cenário real, sem a tutela de um professor, de um chefe, de um orientador, né, dentro desse ambiente acadêmico. E a minha mão, eu estava tranquilo, e a minha mão ficava assim, ó. E a pessoa estava super tranquila, que estava me ajudando, era uma cirurgiã mais experiente, e era uma japonesa, chamada Neuza. Então a gente chamava de japonesa, era um apelido carinhoso dela, né? Era japonesa. E ela estava tranquila, mas eu tremia, e ela me deixava à vontade, eu tremia. E eu falava, para de tremer, irmão. Eu penso, para de tremer. E eu não conseguia parar de tremer, né? Então, tem esse friozinho na barriga do debutante, né? Da pessoa que está iniciando, ou em qualquer área do conhecimento. Nós temos na formação um amigo que é ator, né? Tem formação de ator, teatro, enfim, e ele realmente fala que é verdade, essa questão de se colocar no palco, por mais experiente que a pessoa seja, tem sempre o friozinho na barriga, isso a gente não perde, né? Eu não vou dizer para vocês que eu fico sempre com frio na barriga, quando eu vou magnetizar, isso não acontece mais, vou fazer uma cirurgia, já passei dessa fase, mas por um bom tempo isso ocorreu. E é natural que vocês tenham esse friozinho na barriga, quando vocês estiverem se desenvolvendo, mas está tudo bem, isso passa, né? Eu só vou ultrapassar essas dificuldades, essas limitações, se eu insistir. Por isso que, do ponto de vista didático e pedagógico, eu tento fazer uma coisa mais amena, mais tranquila, que primeiro, nós, da escola, nós treinamos entre nós próprios, nós mesmos, então é aluno treinando com aluno, e depois disso a gente vai transpondo essa prática para o cenário real com os pacientes, que virão com demandas sérias, virão com demandas complexas, um paciente oncológico, né? Paciente com câncer, um paciente acometido de um transtorno psiquiátrico também relevante, uma depressão complexa, enfim, uma doença crônica degenerativa, uma doença que afete as articulações, uma artrite reumatoide, uma artrose importante, distúrbios na coluna, mas aí a gente se capacita antes para que tudo isso seja possível, né? Então, essas crenças limitantes, elas vão ficando, se elas começam desse tamanho, elas vão ficando cada vez menores, tá? Cada vez menores, contanto que como que eu vou colocar a palavra aqui? Que eu me incite, vamos colocar assim, que eu esteja o tempo todo sendo incitado por mim mesmo a continuar, tá? No começo da prática, uma outra coisa que a gente observa bastante, né? No começo da prática, a manobra não sai do jeito que eu quero. Tá? Então, tem ali o professor falando, faça assim, faça de tal forma, com esse movimento, a manobra não sai, porque eu não criei a memória muscular devida, e está tudo bem, precisa-se de tempo, né? A gente precisa de tempo para que isso ocorra. Com o passar do tempo, a manobra fica mais refinada, eu consigo fazer isso até de olhos fechados, tá? Mas isso não é uma expressão que eu estou usando, não, tá? A gente, mesmo com o olho fechado, a gente tem
ali a execução bem feita. Então, isso vem com o tempo, vocês não precisam se afligir. Eu estou colocando isso porque talvez tenhamos aqui no grupo pessoas que já estudam magnetismo, que já o praticam, já atendam com ele, e tem pessoas que não sabem de nada disso que a gente está falando, tá? Então, estou tentando falar para esses dois tipos de pessoas que estão aqui hoje, para que vocês possam captar, né? Mas, eu trouxe aqui alguns elementos bem rapidamente. Eu quero ouvir de vocês, aí é saber da crença limitante de vocês, porque é assim que a gente constrói algo verdadeiro, né? Se vocês já fizeram esse exercício de autorreflexão, eu acho que eu não dou conta por isso, isso e isso, então eu não devo começar. Eu tentei tal coisa e parei porque chegou em determinada crença limitante que você falou, Gustavo, aquilo me impediu de tal forma, eu precisei interromper o meu estudo. Eu quero ouvir de vocês, vamos entrar nesse diálogo agora, e, enfim, a palavra é com vocês, tá bom? Quero agradecer de antemão a presença de vocês todos, muito obrigado, e vamos conversar, porque o que eu mais adoro é conversar com vocês. Vamos lá.